Olá galerinha, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez por aqui para dar continuidade às nossas aulas, nas nossas atividades domiciliares, nosso ensino remoto. Hoje eu convido vocês para a gente fazer a correção dos exercícios de matemática referente a esse conteúdo que vocês estão vendo na tela, exercício sobre equação do segundo grau. Então nós já fizemos uma recapitulação de tudo que a gente viu sobre a equação do segundo grau, inclusive a aplicação da fórmula resolutiva de Bhaskara, que nos dá equações completas na sua forma reduzida. Então acompanha aí, para a gente consolidar de vez esse assunto, a correção dos exercícios de matemática proposto na aula anterior, referente à equação do segundo grau. Segue aí a aula de hoje. Então nós temos aí na questão 1, resolva a equação do segundo grau, 2x² mais x menos 3 igual a 0. Então vamos colocar essa equaçãozinha lá em cima novamente. 2x² mais x menos 3 igual a 0. Então pessoal, qual é o primeiro passo para resolver uma equação do segundo grau? É identificar os coeficientes A, B e C. Quem é o coeficiente A dessa equação? É o termo que está antes de x², é o 2. Quem é o coeficiente B dessa equação? É o termo que está antes de x, que é o 1. E quem é o coeficiente C? O termo independente dessa equação, o C é igual a menos 3. Após identificar os coeficientes A, B e C, nós vamos aplicar a fórmula de delta. Delta, discriminante delta, é igual a B² menos 4, que multiplica o A, que multiplica o C. Discriminante delta é igual B². O B da equação é 1, então vai ficar 1² menos 4, que multiplica o valor de A, que é 2, que multiplica o valor de C, coloca dentro do parênteses, porque é um valor negativo, menos 3. Delta é igual 1 elevado ao quadrado é 1. Faz o jogo dos sinais, menos e menos mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, delta vai ser igual a 1 mais 24. Eu achei o valor do discriminante delta igual a 25. Achando o valor do discriminante delta, então agora nós vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Por quê? Porque eu vou ter duas raízes reais diferentes. Quando o delta é maior que 0, valor positivo, eu vou ter o x' e o x². Qual é a fórmula de Bhaskara, professor? X é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. 2 vezes a. X é igual menos b, se o b é 1, na fórmula vai ficar menos 1. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 25 é 5, porque 5² é 25. Sobre 2 vezes a, 2 vezes 2, 4. Sendo assim, eu vou achar o x', usando o sinal positivo, e vou achar o x duas linhas. O x' usando o sinal positivo, aqui, ó. Menos 1 mais 5. Você repete o sinal do maior e sinais contrários subtrai. 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então, x' é igual a 1. Menos 1 mais 5 é a mesma coisa que 5 menos 1, 4. 4 dividido por 4, 1. E o x duas linhas usa o sinal negativo. Ok? Sinal negativo. Menos 1, menos 5, sinais iguais. Repete sinal e soma. Menos 1, menos 5, menos 6. Então vai ficar menos 6 dividido por 4. Como é uma fração, eu vou simplificar. Eu vou dividir o 6 por 2 e vou dividir o 4 por 2. Então x duas linhas, aqui ó, vai ser igual. 6 dividido por 2 é 3 e 4 dividido por 2 é 2. Então achei o x' e o x duas linhas. Então posso dizer que o conjunto de solução dessa equação é 3 meios
e 1, ou 1 e 3 meios, não importa a ordem. Então tá aí o gabarito, a resposta da questão 1. Dê pausa aí na tela, no vídeo, e copie caso for necessário no caderno de vocês. Ok? Se não tiver compreendido, volta o vídeo e veja a explicação novamente. Questão 2. Eu determine o conjunto solução da equação menos 3x ao quadrado mais 18x menos 15 igual a zero. Vamos colocar novamente essa equação, ó. Menos 3x ao quadrado mais 18x menos 15 igual a zero. Primeiro passo para resolver a equação do segundo grau é identificar os coeficientes A, B e C. Quem é o coeficiente A dessa equação, quem é o coeficiente B da equação e quem é o coeficiente C da equação. O coeficiente A da equação é o número que está antes do termo x ao quadrado, é o menos 3. O coeficiente B dessa equação é o número que está antes de x, é o 18 positivo. E o número que está sozinho é chamado termo independente, é o menos 15. Aplicando a fórmula de delta, qual é a fórmula de delta? Digam aí. Delta é igual a b ao quadrado menos 4a vezes c. Delta é igual b ao quadrado, o b não é 18? Coloca aí, ó, 18 ao quadrado menos 4, que multiplica, o valor de A é menos 3, coloca dentro do parênteses, que multiplica o C, menos 15, coloca dentro do parênteses também. O menos 15, coloca dentro do parênteses. Delta é igual 18 elevado ao quadrado, 324. Se você multiplicar 18 vezes 18, vai dar 324, ok? Faz o jogo de sinais, menos e menos vai dar mais. Agora eu vou multiplicar. 4 vezes 3 vezes 15. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 15, 180. 12 vezes 15, 180. Ok? Delta é igual 324 mais 180. 504. 324 mais 180. Dá 504. Esse é o valor de delta, um valor alto, né? Então, achando o valor de delta, nós vamos aplicar agora a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, ok? Mais ou menos raiz quadrada de 504, que é o delta, sobre 2 vezes o a. X é igual a menos b, o b é 18, então vai ficar menos 18, mais ou menos raiz quadrada de 504. Retomando aqui, para a gente rever essa questão aqui do jogo de sinais, ó. 18 ao quadrado é 324, menos e menos mais e menos menos. Aqui ao contrário que a gente fez na estante, que eu coloquei mais, vai dar é menos, ó. São 3 sinais negativos, menos e menos mais e menos menos. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 15, 180. Delta é igual a 324 menos 180. Então vai dar 144. 324 menos 180, 144. É o valor de delta. Achando o valor de delta, eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara. Então vamos lá. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de 144, que é o delta, sobre 2 vezes o a. X é igual a menos b, o b é 18, então vai ficar menos 18, mais ou menos raiz quadrada de 144, 12, dividido por 2 vezes a. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Então eu vou achar o x' e o x duas linhas. O x' eu vou usar o sinal positivo. Menos 18 mais 12. Repete o sinal do maior, que é menos, e subtrai sinais contrários. 6. 6. Não é isso? Dá menos 6 dividido por menos 6.
Então x' vai ser igual menos 6 dividido por menos 6. Menos e menos é mais, 6 dividido por 6 é 1. Achei o x'. Para achar o x duas linhas, eu vou usar o sinal negativo. Menos 18 menos 12, repete o sinal do maior e soma. Dá menos 30. Menos 30 dividido por menos 6, menos e menos é mais, 5. Então, conjunto de solução dessa equação, eu vou botar bem aqui no meio, o conjunto de solução é 1 e 5. 1 e 5. Esse é o conjunto de solução dessa equação aí na questão 2. Questão 3, uma questão de vestibular. As duas soluções de uma equação de segundo grau são menos 1 e 1/3. Então, a equação é, nós vamos resolver cada uma dessas equações que estão na opção. Aquela equação em que as suas raízes, ou seja, o resultado der menos 1 e 1/3, é a opção correta que eu vou marcar. Então, pessoal, como eu disse, você vai ter que responder opção por opção, e a equação que der essas raízes menos 1 e 1/3 será a opção correta que você vai marcar. Aí você pega a primeira equação, aí você acha o delta igual a 13. Então já sabe que não vai ser essa questão aqui. Assim também vai ser na letra B, o delta vai dar igual a 13, então não tem como nem continuar, porque não existe raiz quadrada exata de 13. Aí você pega aí a letra C, essa equação aí, ó, 3x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a 0. E quando você resolve esta equação, você vai verificar que o coeficiente A dessa equação é 3, o coeficiente B dessa equação é 2 e o coeficiente C dessa equação é menos 1. Ao aplicar a fórmula de delta é igual a B ao quadrado, o B é 2, 2 ao quadrado, 4, menos 4 que multiplica o valor de A, que é 3, que multiplica o valor de C, que é menos 1. Ok? Delta é igual a 4, faz o jogo de sinais, menos e menos mais. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 1, 12. Delta é igual a 4 mais 12, 16. Opa, eu achei um valor de delta que existe a raiz quadrada exata, então pode ser essa. Aí você continua aplicando a fórmula de Bhaskara. Aplicando a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B. O B da equação é 2, então fica menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de 16 é 4, sobre 2 vezes A. 2 vezes 3, 6. Então, x é igual a menos 2 mais x', né? Menos 2 mais 4, repete o sinal do maior e sinais contrários subtrai. 2 sobre 6. Simplifica, 2 por 2 e 6 por 2. Então, x' vai ser igual a 2 dividido por 2 é 1 e 6 dividido por 2 é 3. Achei o x'. O x duas linhas, eu vou pegar o sinal negativo. Tá certo? Sinal negativo. Menos 2, menos 4. Sinais iguais, repete o sinal e soma. Menos 6, que vai dividir por 6. Certo? Menos 6 dividido por 6, menos 1. Então, a equação em que as raízes é menos 1 e 1/3 é exatamente a que está descrita na letra C. Você fazendo de uma por uma, você vai verificar isso. Que a equação que resolvendo, que dá x' e x duas linhas, respectivamente nesses valores, menos 1 e 1/3, é a letra C. Esta é a opção correta. Quarta e última questão, da César Granhill. A maior raiz da equação menos 2x ao quadrado mais 3x mais 5 igual a 0 é... Bom, nós vamos repetir novamente essa equação. Menos 2x ao quadrado mais 3x mais 5 igual a 0. Eu vou colocar aqui os termos, identificar o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C dessa equação. Quem é o coeficiente A dessa equação? É o número que está antes de x ao quadrado, menos 2. Quem é o coeficiente B? É o que está antes de x, 3 positivo. Quem é o coeficiente C? É o 5. Aplicando a fórmula de delta, delta é igual a B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C.
delta é igual b ao quadrado, b é 3 ao quadrado, menos 4, que multiplica o valor de A é menos 2, que multiplica C, que é 5. Delta é igual 3 ao quadrado é 9, menos e menos é mais, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40. Delta é igual 9 mais 40, 49. Ok? Achei o valor de delta. Agora vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. X é igual menos b, o b é 3, então fica menos 3, mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta foi 49, raiz quadrada de 49 é 7, sobre 2 vezes a, 2 vezes menos 2, menos 4. O x', eu vou encontrar o valor do x' usando o sinal positivo. Menos 3 mais 7, repete o sinal do maior e subtrai sinais contrários, fica 4 dividido por 4, que vai dar 1. X' igual a 1. O x duas linhas, eu vou pegar o sinal negativo. Menos 3 menos 7, repete o sinal do maior, que é menos, sinais iguais, soma. Menos 10 dividido por menos 4. Como não é uma divisão exata, eu posso simplificar o 10 por 2 e o 4 por 2. E vou obter essa resposta aqui. Menos e menos é mais, 10 dividido por 2 é 5, e 4 dividido por 2 é 2. Aí a pergunta dele é: a maior raiz da equação vale letra A menos 1, descarta. Letra B é 1, letra C é 2, letra D 2,5 ou letra E 3 mais raiz de 19 dividido por 4. Então, se eu analisar as duas raízes que eu encontrei, uma das raízes é 1 e a outra é 5 sobre 2, se eu dividir 5 por 2 dá 2,5. Então, entre 1 e 2,5, qual é o maior? O maior é 2,5. Então, 5 sobre 2 é a mesma coisa que eu dividir 5 por 2 dá 2,5. Então, a maior raiz aqui a resposta é a letra D. 2,5 é a resposta correta dessa questão 4. Então, estamos finalizando aqui mais uma aula do professor Aldenis com vocês, fazendo a correção dessa atividade complementar sobre a equação do segundo grau. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado, entendido. Um grande abraço e até a próxima videoaula que vem por aí, que ajudarão vocês a resolver a próxima atividade do material estruturado, a atividade 25. Bons estudos e grande abraço para vocês.